Neste vídeo eu vou te falar como tirar o melhor proveito da apostila Não é Dom, é Treino. Então me segue aí. Bom, nessa apostila aqui eu criei para você que está começando a fazer lettering, ou já faz, mas sabe que precisa melhorar sua coordenação motora, você que trabalha com as canetas Brush Pen, independente da marca. Eu vou trabalhar aqui com vocês com a Faber-Castell. E eu tenho uma da Bismarck aqui também. Eu já tenho um vídeo que eu expliquei sobre as canetas que eu uso, as canetas que você encontra com mais facilidade nas papelarias, perto da sua casa ou pela internet. E eu vou te falar dessa apostila, qual a melhor forma de você usar aqui ela, para você tirar um bom proveito dela. Então, a primeira dica que tem, aqui ó, quando você abaixar ela no meu site, você vai poder imprimir e encadernar ele. Sabe, quando você vai na papelaria ou nessas lojas de xerox e você vai fazer virar realmente uma apostila, um livrinho, né? Então tem essa primeira folha que é a capa, depois tem um pouquinho aqui de quem eu sou e o que você vai aprender. Você vai aprender os exercícios básicos para aperfeiçoar a sua caligrafia, seus desenhos. Não é dom, é treino. E aí vamos começar por aqui, ó. É importante treinar esses exercíciozinhos aqui, às vezes parece ser muito simples. Nossa, mas é tão simples, tão bobinho. Mas é importante porque os exercícios que eu criei aqui nessa apostila, cada exercício são formatos, são pedaços de letras que você, para compor uma letra, né? E o movimento da caneta, ele tem aqui um símbolozinho que vai te mostrar como você segue, para baixo, para cima. A ideia aqui do brush sempre é para baixo grosso, para cima fino. Então eu tenho aqui todos os exercícios mostrando com setinhas os movimentos e eu vou mostrar um pouco aqui para você. Tem essa primeira folha. Essa segunda folha, como eu falei, são movimentos que vão formar letras. E depois, se você ainda tem dificuldade na coordenação motora, não está conseguindo fazer muito bem ainda com a caneta brush, com o lápis, eu coloquei esses exercícios aqui para você fazer com o lápis. Eu aconselho você usar o lápis da Faber-Castell, o 6B. Ele é um lápis super macio, legal de fazer. Então ele é ótimo para você passar por cima. E eu vou dar uma dica aqui muito importante de como passar por cima e você não perder a apostila, não ter que ficar fazendo muitas cópias, tá? Que é usar o papel vegetal. Eu vou te mostrar como é que eu uso ele aqui. Daí tem várias marcas, pode ser papel manteiga, a gramatura também varia de 60 gramas, 90, fica a seu gosto. Tem mais uma folha aqui, uns exercícios um pouco mais avançados. Eu vou mostrar como faço e as peças como funcionam para encaixar em outras. E depois tem uma grade no final aqui para você poder fazer em casa o que você quiser, escrever e tal, fazer os treinos aqui também sem ter o exemplo ali, tá? Eu estava falando do papel vegetal, né? Então eu vou te mostrar como eu faço aqui para você não perder a apostila, manter sempre ela zeradinha, limpinha e tá treinando. Você vai pegar o papel vegetal, a marca que você quiser, né? Canson, qualquer marca. Ou papel manteiga também, aqueles que vêm em rolinho, é bem legal. Então qual é a dica aqui que eu tenho para te dar, para você não perder a apostila? Você vai pegar o papel vegetal e vai prender ele aqui, ó, com uma fita crepe, em cima dos desenhos, tá? Prendeu aqui, beleza. E aí sim, agora você vai começar a fazer em cima do papel. É muito legal fazer no papel vegetal porque o que acontece? A caneta, ela não passa para o outro lado, sabe? Aqui no papel vegetal. Já no papel, às vezes passa, dependendo da marca da caneta, as tintas são bem fortes. Daí você procura colocar aqui bem mais certinho possível na folha, né, para você desenhar. Fazer os exercícios aqui. Então eu vou te mostrar um pouquinho de cada um, de como eu faço, tá? Vou usar aqui a caneta da Faber, escolar, bem legal elas, a ponta é legal, ela tem uma ponta que não é tão mole, é fácil de trabalhar para quem está começando, vale muito a pena investir num kit da Faber que vem acho que 10, 12 canetas, várias cores legais. Eu estou com 3, 4 cores aqui que vou mostrar para você, e a da Bismarck azul, como eu falei, tem um vídeo que mostra sobre as canetas, vai aparecer no card aqui, na descrição abaixo. Vamos lá então, me segue aí. Como eu falei, sempre que tiver essa setinha aqui, o mais grosso tem que ser para baixo. Então o exercício é esse aqui, ó. Você vai passar ela com a mão sua, você vai procurar. Tem gente que gosta de trabalhar mais aqui em cima, mais na ponta. Eu gosto de trabalhar nessa partinha da marca da caneta mesmo. Ele vai ficar meio 45 graus. E aí você vai passar para baixo
sem forçar muito, só passar para baixo. 45 graus ele vai dar uma certa grossura. Aqui, como eu estou passando por cima do desenho, você não consegue ver muito bem, mas eu vou passar aqui agora no papel branco. Ó. Passa para baixo, passa para baixo. Quanto mais você der uma forçadinha, mais grosso ele fica. Eu vou forçar pouco agora. Tá vendo? E aí uma outra dica que eu te dou aqui nesse exercício é o seguinte. Você tem a forma de treinar. O legal é você tentar dar o espaçamento aqui entre cada barrinha, o mesmo espaçamento até o fim, porque isso vai ajudar na hora de você fazer a composição das letras, do escrever, né? Ter um padrão que você vai seguir. E outra dica é o seguinte, ó. Se você reparar no meu desenho aqui, ele tem uma leve puxadinha no início, uma leve puxadinha no final. Você pode estar fazendo isso, ou se não, passar uma barrinha de uma vez para baixo. Daí fica ao seu gosto, né? Como eu falei, se você passar um pouquinho mais fraco, ele fica mais fino. Se passar um pouquinho mais forte, ele fica um pouco mais grosso, certo? Agora vamos para o outro exercício aqui. Vou mudar a cor. Vamos com o amarelo, vamos com o azul. Então agora a ideia é, tem a setinha aqui mostrando, o fino você tem que passar para cima. Você pode estar fazendo com lápis também para começar sem problema. Se você ainda não domina muito bem a caneta. Ou se não, pega a sua caneta, que você tiver em casa mesmo, e vai treinando. Então para cima, fraquinho. E a mesma coisa que eu falei nos exercícios aqui de vir para baixo, o legal é você tentar manter o mesmo espaçamento. Vamos fazer assim, ó. Vou começar a partir daqui esse espaçamento, ó. Tá vendo? Esse espaçamento aqui, ó, você vai deixar ele aqui também. Ah, mas tem que ficar sempre igualzinho? Não. É só um jeito de você ir aperfeiçoando sua coordenação, a sua visão, tá? Se der uma tremidinha, uma falhinha no contorninho aqui, meu, não tem problema nenhum. É assim mesmo que aprende, treinando, praticando, né? Agora, os terceiros exercícios são movimentos alternados. Você vai fazer um grosso e aí vai até o final da folha, faz até o final da folha, repete, coloca outra folha, vai treinando isso, é importantíssimo. Esse aqui é o movimento alternado, para baixo e o outro para cima. Vou mudar a cor aqui. Vai passar, já vou começar daqui. Você pode começar daqui ou daqui, onde você preferir. Para baixo, grossinho, para cima, fraquinho. Para baixo, grossinho, para cima. E aí a questão do espaçamento também é legal, você tentar manter esse espaçamento aqui, tá? Daí vai até o final, não vou prolongar muito para o vídeo também não ficar muito longo. O outro exercício, vou fazer com a marrom aqui da Bismarck, ó. Ele vai formar como se fosse a letra U, tá vendo? Ou o final da letra A. Essas peças, como eu falei, são para montar várias letras. Então é importantíssimo treinar esses exercícios aqui. Para quando você for fazer as letras, você ter mais facilidade. E fazer da maneira correta também. Porque existe um passo a passo de treino e de movimentação para você fazer as letras. Não é fazer como a caligrafia escolar. Quando você está com a brush pen, que eu aconselho você aprender com a brush, às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, mas não precisa fazer com a brush, você pode fazer com lápis. Beleza, você pode fazer com lápis. Mas você vai entender muito mais se você for fazer com lápis depois que você dominar a ferramenta. Você dominando a ferramenta, você vai conseguir depois passar para o lápis com mais facilidade, deixando com um visual muito mais bonito. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu comigo. Eu tentava fazer as letras no início, não ficava muito bom, porque eu não entendia o movimento, onde era grosso, onde era curva, onde ficava mais fino. Então esses exercícios aqui, de várias aulas que eu já fiz, de vários cursos, eu cheguei a essa conclusão que esse é o mais fácil, o mais básico e o que vai te levar adiante. É um próximo passo, né? Então esse aqui, ó, parece um U ou um I com a barra grande para cima. Você começa aqui em cima, grosso, e faz a curvinha aqui mais fininha para cima. Vou fazer agora aqui, ó. Grosso, e aí sobe mais fininho. O espaçamento também, procura deixar sempre o mesmo espaçamento aqui, tá? Mais uma. Grosso e sobe mais fininho. E aí também não vou continuar para não prolongar muito. O outro exercício, esse aqui, ó, ele é formato como se fosse um N, para você formar M, e vai te ajudar na coordenação para formar outras letras também. Já vou começar daqui também. Ó, com a cor amarela, não sei se vai aparecer muito bem no vídeo aí, mas a cor da Faber-Castell amarela é muito legal. Esse exercício aqui ele é até um pouquinho mais fácil do que esse aqui. Então você pode também, se quiser começar por esse, tranquilo. Vou fazer de outra cor aqui para você ver.
Estou usando também só essas cores aqui, porque as outras cores que eu estava usando, já usei muito elas e as pontas começam a se abrir um pouquinho, né? Daí já não fica tão legal para estar escrevendo, que ela às vezes engrossa, borra um pouco. Vamos nesse outro exercício aqui, ó. Ele é um C, e você vai fazer ele como se fosse um C mesmo quando for escrever. Só que ele também é a parte primeira do A. Então olha só, essa parte aqui com essa parte aqui, ele forma a letra A se você juntar, né? Eu tenho uma apostila também que eu vou estar colocando no meu site, que ela é completa, com brush, minúscula, maiúscula, vai estar à venda. E eu vou deixar o link também aqui abaixo, tanto da apostila gratuita, se você quiser treinar esse exercício, como a apostila completa para você aperfeiçoar tanto os exercícios como letras, alfabetos, maiúsculo, minúsculo, e o Balsi Lettering também, que é uma vertente muito legal do lettering, que é o que o pessoal normalmente mais gosta, que eu fiz o meu logotipo. Se você acompanhar minhas artes lá no Instagram, você vai ver que a maioria dos trabalhos eu uso o Balsi Lettering. E para fazer o Balsi Lettering também você tem que aprender esse aqui, que vai melhorar o seu entendimento de como fazer o passo a passo das letras, né? Vamos na letra C então. Você começa fino aqui e dá uma engrossadinha e faz a ponta aqui. Aqui também tem o desenho mostrando em vermelho. Não sei se aparece no vídeo aí, mas ele mostra aqui o caminho que você deve fazer. Você começa daqui, fino, engrossa e aí sobe fino de novo. Começa fino, engrossa e sobe fino de novo. Vou fazer mais uma. Fino, engrossa e fino de novo. O espaçamento também é importante, você tentar deixar sempre o mesmo espaçamento, mas não fica preso nisso. O legal é estar exercitando. Vamos para a próxima folha. Vamos lá. Agora esse outro exercício, ele forma aqui, ó, como se fosse uma letra J. Também ela é importante para fazer várias letras. Como eu falei, todos os exercícios aqui são peças que vão fazer a letra, tá? Eu já vou começar direto aqui. Vou te mostrar como é que eu faço. Uma coisa importante também que eu sempre falo para todos os alunos, usar a sua mão sempre perto da folha, né? A coluna legalzinha, bem posicionada. E aí você vem construindo a letra aqui, o movimento, ó. Então a mão um pouco de lado. Vai descer grossinho e vai afinar aqui, fazendo a curvinha. Tá. Show? Agora o próximo aqui, ó. Ele forma tipo aquela saída do F, do P, do B, do H. Ele vem aqui, fazer com a mesma cor. E desce grossinho. Desce grossinho. Ó, você vê que esse aqui usa ascendente, né? Que são na grade aqui, ele passa para cima e aqui para baixo é descendente, o formato da letra. Como eu te falei, não se preocupa muito não em fazer tão certinho, uma falhinha ou outra acontece. O legal é tentar respeitar a margem, tá vendo? Aqui eu parei um pouquinho antes. É sempre que você fizer a letra, você vai até lá em cima, o exercício, né? E desce até a margem. Respeitando isso vai ajudar bastante quando você for construir as palavras, as letras. Agora esse aqui, ó, você vai descer grossinho e vai virar ao contrário. Ele é como se fosse a saída também do F, a parte de baixo, né? Juntando essa com essa aqui. Vou fazer um F aqui para você ver. Primeiro vamos fazer esse exercício com azul. Desce grossinho e sobe aqui. Desce grossinho e sobe aqui. Ó, vou fazer um F, né? Que eu falei que é essa parte com essa aqui, ó. Por isso que é importante treinar isso aqui. Vai te dar base. Sobe grossinho. Desce, faz a voltinha aqui, ó. Daí a gente tem um F que também pode começar daqui, ó. Vou fazer outro aqui passando daqui. E a voltinha. Fechou? Agora esse outro aqui. Por que não é legal ficar recortando, emendando a letra? Outra coisa que é legal estar treinando sempre para não emendar, para não ficar marcado, sabe? Então você vir direto e terminar. Ah, mas eu posso dar uma retocadinha? Com certeza. Mas o legal é fazer de uma vez e já deixar. Ah, mas ficou um pouquinho tremido. Deixa, faz parte do processo, faz parte da letra, é legal. Agora esse outro exercício aqui, ó. Ele vai fininho, desce grosso e sobe fininho. Exercício ótimo também para quem está começando. Melhorar a coordenação. Ele parece um pouco também a letra N. Sobe fino, faz a curvatura e treinar essas curvaturas também para elas ficarem legalzinhas.
Esse outro exercício aqui, ele faz aquela, tipo a saída do B, sabe? Ó, você vem aqui, puxa ele fininho, desce grosso e faz a voltinha aqui pra cima. Puxa aqui, desce grosso e faz a voltinha pra cima. Ó, vou te mostrar então outra ideia que nem eu falei. Essa parte aqui, ó, ele forma o B, o H, a primeira parte, né? E o movimento em duas etapas. Quase todas as letras, os movimentos são em duas etapas. Esse aqui, ó, sobe, vamos fazer essa parte, para você ver com essa parte emendando, né? Como eu falei do A, do N. Você sobe ele aqui, desce grosso e para. Essa parte. Agora você vai fazer essa aqui, ó. Sobe ele aqui, desce grosso, faz a voltinha e aí a gente tem um B, certo? Agora o O, outra letra que o pessoal tem dificuldade, porque de onde começar? Você tem que começar ele como se fosse começar a letra C mesmo, daqui do fino, ó. Você começa ele fino, desce grossinho e aí você faz a emenda aqui. Vou mostrar aqui na parte limpa do papel. Vem aqui fino, faz a voltinha e faz a emenda aqui. Fino, faz a voltinha e emenda aqui. Vou fazer com outra cor para parecer melhor. Não sei se o amarelo está aparecendo, mas é uma cor bem legal. As canetas da Faber, as cores são muito bacanas. Vem fino, faz a voltinha e emenda aqui. Fino, faz a voltinha e emenda aqui. Mais uma vez. Beleza? Vamos para o próximo papel. Aqui você pode sim treinar ali com a caneta brush, mas eu aconselho primeiro você fazer com lápis. Então você vai seguir o processo, né? Aqui para cima fino, para baixo grosso. Ó, vai seguindo. Se for com a caneta brush, você vai fazer esse esquema de para cima fino, para baixo grosso, em todos os movimentos. E aqui também, ó, com lápis, é só seguir, no caso, e manter aqui o padrãozinho dele, sabe? Tentar manter sempre o mesmo tamanho. É isso que vai ajudar você ter uma coordenação motora boa, que os exercícios saiam legais, que as letras saiam boas, porque tem que treinar esse espaçamento aqui, as grossuras. A sua visão tem que estar boa em cima aqui do projeto, do desenho, né? Esse aqui é como se fosse um L. Esse aqui você vai fazendo só as ondinhas, esse aqui é como se fosse um L. E aí você pode parar em alguma parte, ou você faz uns dois e aí para aqui, depois continua fazendo mais uns dois, ó. E aí para, aí dá continuidade. O importante é fazer sempre uns 2, 3, para você ir soltando a mão. Bolinha também é importante esse treino, para que você tenha uma coordenação legal. Fazer ela, não precisa ficar perfeito, mas você vai fazendo e cada vez que você fizer ela vai melhorando. Às vezes eu vou fazer círculos em alguns desenhos, eu faço lógico um rascunho sempre antes, mas eles já saem legalzinho. Quadrado, triângulo, vamos para a próxima folha. Nessa última folha aqui, eu não vou colocar papel vegetal, só vou falar sobre. Esse pedacinho aqui desse exercício é muito interessante porque ele é o corte da letra T. E muita gente tem dificuldade nesse corte aqui, nesse movimento. Então ele é importantíssimo você estar treinando aí. E aqui é o movimento lateral também, para treinar coordenação, espaçamentos. Esse círculozinho aqui também você vai fazer com lápis ou depois com a brush pen também. Para baixo sempre você vai fazer um pouco mais grosso, para cima um pouco mais fino, na hora de descer engrossa. Aqui você vai fazer ele um pouco mais grosso no começo, afina, engrossa um pouquinho para finalizar. Esse exercício aqui também é bem legal de fazer um movimento. Eu vou finalizar o vídeo com esse exercício. A próxima folha é a folha de grade, né? Para você treinar do jeito que você quiser. Tá bom? Então vou mostrar esses aqui, ó. Esse é muito bacana, isso aqui ajuda muito a soltar a mão. Esse aqui é sensacional, por isso que eu até botei a folha aqui para te mostrar o movimento, ó. Não precisa ficar perfeito, o lance é só tá treinando, tá? Cada vez que você fizer vai estar melhorando cada vez mais. Ele é bom para fazer acabamentos também no final do lettering. Esse aqui é como se fosse o S, né? Vou fazer ele já direto aqui também, ó. Vários pedacinhos como se fosse S. Então ele ajuda também no espaçamento, em soltar a mão. E esse aqui ele vai como se fosse o L, só que faz maiorzinho e vai diminuindo. Vou fazer esse também. Esse ele aqui maior, depois o segundo você faz um pouco menor, esse aqui daí você vai diminuindo. Só parar, você para um pouquinho, continua, beleza? E aí faz outro. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você estar sempre recebendo o meu conteúdo.
e o link do site para você abaixar sua apostila vai estar na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo.